Estamos de volta com o Band de Eleições. Agora quem começa é o Eneg. Eu só queria colocar um ponto interessante. Em 2006, a gente viu o PT dando de bandeja uma história que foi a história dos aloprados. Deu de bandeja. Foi uma bobagem deles lá, fizeram uma caca e aquilo produziu o quê? Produziu o segundo turno. Aquele segundo turno parece que foi um presente que o PT deu. Agora, esse caso da Erenice, ele não produziu um efeito nos números tão impressionantes, mas é um caso impressionante. Se a gente for olhar no detalhe, imaginar que existe o filho de um ministro que negociou valores com uma empresa e este camarada teria se encontrado com a própria ministra numa padaria. Vamos combinar que não é uma coisa republicana, tanto que ela saiu do governo, né? Talvez pela forma como isso tem acontecido, aconteceu dentro do governo, dentro do gabinete civil, e o presidente demitiu, isso tenha sido mais fácil de controlar eleitoralmente do que um bando de malucos que a gente não sabe quem são, que não tem cargo no governo, mas estão ligados às campanhas do PT, que não tem como ninguém chegar e falar demite, controla. Eu acho que essa talvez seja uma explicação para a gente não ver uma... parecido com esse na quebra de sigilo, né? Que é a Pois mesma coisa, mas não atingiu, não se chegou lá. Quebra de sigilo é mais difícil, hein? Não se chegou a um camarada no aloprado, você chegou a pessoas que eram braço direito de políticos importantes. Aqui, não. Agora, eu acho. Agora me parece claro, quero que o professor confirme ou não, que a questão fundamental dessa campanha é a palavra consumo, está na palavra consumo. Quem vota, o povo de um modo geral, a população de um modo geral, principalmente aqueles que consumiam pouco e que estão consumindo mais, eles estão se deixando levar por essa questão, que aliás é muito compreensível, que é do dia a dia deles. Eles estão consumindo mais. O brasileiro que está consumindo mais não está a fim de mudar. Exato. Isto é um ponto fundamental ou é um ponto... Eu leria isso de outra forma. Então, eu acho que o nome da coisa é qualidade de vida, sim, que é diferente de consumo. Quer dizer, você ter uma escola melhor, você ter um serviço de saúde melhor, você ter um serviço de transporte melhor, você ter um salário melhor. Mas não sei se existe isso, não. Escola melhor, escola melhor, saúde melhor, eu não sei. Agora, consumo, você poder comprar uma coisa que você não comprava, as pessoas estão mais felizes. Não significa que... Não é isso, não é só isso. Qualidade de saúde, qualidade... Eu acho que para quem mora em São Paulo e tem uma visão de um país pronto, como é o país São Paulo, não consegue entender o que significa, por exemplo, 14 universidades federais novas. O que significam, sei lá quantas escolas técnicas, que o seu filho não precisa mais de sair lá da cidade onde você mora para estudar um curso melhor a 300 quilômetros de distância. Professor, o senhor tem alguma pesquisa? Isso muda. O senhor tem alguma pesquisa que mostra isso? Claro que sim, ué. Claro que sim. Isso me surpreende. Agora, eu acho que na área de saúde, a área de educação... O impacto da implantação dessas estruturas não pode ser subestimado. O que acontece... Obras, né? Porque muitas dessas escolas, por exemplo, estão nem funcionando ainda. As foram inauguradas. Todas funcionando. Não, as escolas técnicas. As escolas técnicas, eu não sei. A gente não pode misturar acesso. Veja, disso. eu acho que o teu ponto faz sentido, mas, peraí, nós não podemos misturar quantidade de vagas que aumentou brutalmente, inclusive nas universidades, com qualidade de ensino. Qualidade de ensino é o seguinte, quantos por cento das pesquisas publicadas internacionalmente são de autores brasileiros? Quantos doutores nós temos por 100 mil habitantes? Então, só para a gente não usar a palavra... Não, peraí, Mira. Não, é só para a gente não usar a palavra qualidade. Eu sei, mas isso vale para a vida. E vale para a gente não usar a palavra qualidade com leveza. Estou todo mundo mais feliz com a vida. Isso eu acho que sim. Está mais feliz com a vida. Isso não quer dizer que o hospital está melhor e a escola está melhor. O país vai crescer. Está mais feliz. Professor, o país vai crescer. Ponto de vista. O país vai crescer mais de 7%. É um crescimento só. O país vai crescer 7% esse ano. A palavra consumo é uma palavra fundamental nessa campanha eleitoral. E consumo de serviço, consumo de tudo. Não é só compra de televisão. É uma percepção de que a vida das pessoas melhorou. Este é que é o ponto. Isso nós concordamos. Vai que a universidade precisa de avaliação, vai que o serviço de saúde precisa melhorar. É isso, tudo bem. O ponto aqui nós concordamos. Isso também, você poderia me dizer, e eu haveria de concordar com você, que isso é obra de um processo de governo que não precisa necessariamente ser acreditado só ao governo federal. Agora, o que eu estou dizendo é que as pessoas têm uma noção, comparando a vida que eles viviam antes e a vida que eles vivem agora, é claro que eles querem manter e não mudar. E um dado importante, Mitri, 20% dos votos da Dilma vêm
de pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família. 20. Então tem 80. Negativo, 8. 8? 8. O Marcos Coimbra Citou 8. escreveu 20. Não. Então vamos deixar 8. Dos 20 que recebem Bolsa Família, apenas 8. Esse aqui é o ponto. Dos 20 que recebem apenas 8. Espera aí, isso Ele não é disse possível. 8% do voto da Dilma vem do Bolsa Tá bom, Família. 8 Não é é possível. absoluto. Sem Mas esses desculpe. 8%, ela ganharia a eleição do mesmo Não, jeito. mas desculpe, quer dizer que dos 20% que recebem Bolsa Família, só 8 Não é votam 8 na dos Dilma? 20, isso não, só 8 pontos representa percentuais. 8% do 8 voto do dela. dela. Isso sim. Bom, mas Claro. é 20% das pessoas que são beneficiárias estão com ela, né? Porque ele usou o número 20%. Não, ele estava querendo dizer Senhores, que nós temos 1 minuto para E encerrar. o que mostra que as pessoas que estão votando nela não são só pessoas Claro que que são não. beneficiárias do Bolsa Não, Família, não, que é claro sempre que usado na campanha. Esse número eu acho importante. Mas Confirma de um modo- o que confirma o seu, Não, seu sim, ponto. mas de um modo geral é evidente, a economia está a por trás de economia. tudo isso. A Exatamente. economia significa qualidade Significa de vida. vida melhor. Eu vi na quinta-feira passada, estive no Palácio Planalto, porque o Portal IG entrevistou o presidente Lula. Quando o Clinton esteve no Brasil, o Jamelão, e ele foi visitar a Mangueira, perguntou, como é que está o Clinton? Ele falou, feito pinto no lixo. É lógico. E na quinta-feira da semana Feliz. passada, uma audiência antes do presidente Lula demitir a Erenice, ele estava feito pinto no lixo, dá para ver no portal. É lógico. Alegre, contando piada, leve. Eu acho que traduz um Agora, pouco esse Panunzi, momento. nós vamos ter amanhã uma pesquisa Vox Populi, é bom anunciar, e também uma pesquisa Ibope que vem em seguida. Isso. Então, Mas essa os semana novos vai estados- terminar Vai. com muita Vai ter uma pesquisa e Vox muito número para nacional gente em falar. outros Vai estados. ser bacana. É isso. Faltou a gente falar da situação dos estados, mas o tempo acabou, o Band Não deu Eleições tempo. chegando ao fim. Lembramos a você que você pode fazer perguntas para os candidatos à presidência pelo portal eBand. É uma parceria com o YouTube. Para participar, basta acessar eband.com.br/pergunte ao candidato ou então youtube.com/eleições. Nós voltamos semana que vem. Uma ótima semana para você.